Está no ar o episódio 1 da Arenales Homeocast, um podcast para falarmos sobre homeopatia animal e assuntos relacionados em todas as espécies. No episódio anterior, nós falamos sobre a homeopatia, o início da doutora Maria do Carmo nessa terapêutica. E hoje nós temos um assunto muito pertinente, que é o tratamento de pacientes com câncer, cães e gatos, com homeopatia. Estamos aqui no estúdio novamente com a doutora Maria do Carmo Arenales, médica veterinária homeopata, bióloga, engenheira agrônoma, jornalista e autora do livro, Sintomas Mentais dos Animais Domésticos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, melhor ainda agora com você, né, Suelen? Sim, doutora. Como é bom a gente conversar com você. Muito bom, muito obrigada. Doutora, ao longo dos anos, as casuísticas de cães e gatos com câncer aumentou consideravelmente. Quando a senhora começou a clinicar, existiam tantos casos assim? Não, haviam, mas eram casos assim, espaçados, muito espaçados. Nos gatos, os felinos eram basicamente raríssimos. Estou falando de 1980, Sim. logo ali, ontem. Aí, nos cães, não eram tão frequentes, haviam. Naquela época, eu já pude ter uma ótima experiência com homeopatia, porque os recursos realmente eram assim mínimos. Não haviam radioterapia para os animais, para cães e gatos, não havia os quimioterápicos, no máximo um ato cirúrgico, no máximo. Então, a gente poderia praticar homeopatia pura e simples. E nós víamos os casos regredindo somente com o uso da homeopatia. Doutora, vou antecipar aqui uma pergunta que eu devia ter feito antes. Tem pessoas que não acreditam, que o animal tenha câncer, porque as mesmas doenças que o ser humano tem, os animais também desenvolvem, Sim, claro. certo? O que é o câncer para uma pessoa que é leiga, que não sabe o que é? O que é o câncer? O que são tumores? Bom, a neoplasia ou câncer é um crescimento celular exagerado em algum órgão e esse crescimento ele domina o organismo ao ponto de ser um outro organismo dentro daquele organismo, a ponto de depois consumir esse animal, esse organismo mãe. É como se ele fosse o chefe. Debilitando muito esse organismo. Totalmente. Então, toda a nutrição passa para esse câncer, para essa neoplasia. Esse é o câncer maligno. Então, porque nem todo nódulo, nem todo tumor, nódulo que a gente enxerga é um câncer. O câncer ele tem essa característica. Eu estou falando de uma forma extremamente leiga. É para o leigo entender. E o que é que causa o câncer? Extremamente multifatorial. Não se sabe ainda. Pode ser energético, pode ser químico e pode ser inclusive virótico. A gente já viu muitas vezes um estresse muito grande, uma pessoa desenvolver um câncer, porque existe também uma tendência genética familiar para se ter um câncer. Então, isso está escrito na bagagem genética do ser humano e dos animais. Eu tive uma experiência na década de 80
de trabalhar no Hospital do Câncer, no AC Camargo, como bióloga, não como médica veterinária. Eu fazia os testes de imunologia, trabalhava no departamento de imunologia. O meu chefe era o Drauzio Varela, naquela época. E Sim. depois que ele foi para outros caminhos. E eu fiquei mais na veterinária. Então, lá eu trabalhava como imunologista, como bióloga. Então, vamos deixar isso bem claro. Deu Não uma era... bagagem de conhecimento muito grande. Sim, eu fiquei 4 anos e o Hospital do Câncer ensina. Viu Lá é muita uma coisa. escola de vida. Muito, muito, muito. E não se tinha... e o Hospital do Câncer eu tenho o maior respeito, porque o AC Camargo não tinha a tecnologia que se tem hoje. Mas já havia uma estrutura muito grande, um desenvolvimento, uma pesquisa tremenda. Eu sei de coisas que foram iniciadas a pesquisa lá que hoje são desenvolvimentos de ponta. Bacana. E questões alimentares, doutora, a senhora acredita que podem estar vinculadas ao surgimento de câncer? Sim, porque existe muito resíduos químicos também. Sim. Também, eu não vou... Né? Não só direcionar isso. Né? Por isso que a gente tem que tentar comer mais limpo e o meu trabalho é produzir alimentos mais limpos. Por isso que eu também fiz a agronomia, uma tentativa de trabalhar também na agronomia. A gente tem que sujar menos o planeta, inclusive, porque tudo que a gente joga no planeta fica. Muito resíduo jogado no meio ambiente. Sim. E como que o planeta vai expurgar veneno. isso? Como que ele vai jogar fora? Cadê a chaminézinha? Não, isso aqui é uma cápsula fechada, não tem como. Mas voltando aqui ao câncer, Sim. aí cada vez aumenta mais e mais e mais. Para onde vamos? E os animais também caminham da mesma forma. E eu tive a possibilidade de tratar algumas vezes câncer em reprodutores de bovino e em equinos também. Nossa. Algumas vezes. Porque são animais que têm uma vida mais longa. Então, houve essa oportunidade. Puramente com os homeopáticos. E a gente vê o nódulo regredindo. Porque o organismo fagocita aquele tumor. É muito lindo de ver. Lindo assim, né? É aquilo que Sim. O clínico fala. É bonito que você vê o organismo Reagindo. reagindo, tendo essa capacidade energética, clínica de responder e de se melhorar e continuar a sua vida enquanto Deus permitir, porque a vida ele dá e ele tira, a ele pertence. Na questão de tratamentos que nós temos acesso hoje, doutora, quais que se consistem os tratamentos? Bom, na alopatia, nós temos, para pequenos animais, já muito mais recursos. Né? Antigamente se tratava basicamente com cirurgia E eu com homeopatia. e alguma quimioterapia. Não, quimioterapia é quando você se formou, porque quando eu me formei não tinha quimioterapia. Tinha uma. Não tinha nada de quimioterapia tinha. quando eu me formei, não. Não, zero. Era um ato cirúrgico, mas a gente sabe muito bem, e eu mais ainda trabalhando no AC Camargo, que quando você faz um ato cirúrgico, você lança na corrente sanguínea muitas células cancerígenas. Sim. E aí a tendência, conforme a biologia desse câncer, porque existe câncer e câncer, conforme a biologia desse câncer, ele se espraiar e ele fazer uma metástase num órgão que ele tem essa tendência. Então, na hora de fazer um ato cirúrgico, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ter aquela margem de segurança. E aí era a cirurgia ou o sacrifício. É muito triste.
Mas ainda bem que hoje os recursos aumentaram. Então, naquela época não tinha nada de quimioterapia. Depois surgiu a químio, hoje existe a radioterapia. Eu já tenho casos que eu trato fazendo, que vieram da rádio, que não responderam, estão comigo, e estão respondendo. Existe o ato cirúrgico, né? Mas quanto mais suave for esse tratamento, mais eu tenho recursos para tratar. Melhor a resposta. Sim, muito mais. Quanto menos for agressivo o tratamento da alopatia, A energia vital do animal vai responder. muito mais. Aí a gente tem muito mais chance para homeopatizar, porque o organismo não está debilitado. E os cães são os primeiros na linha de frente para terem problemas de câncer. E agora me conta, a senhora desenvolveu, a senhora sempre tratou, né, com homeopatia, os casos de câncer, mas a senhora desenvolveu um medicamento. Sim, o Viscosul, depois de décadas trabalhando, eu consegui chegar numa formulação. Décadas? Desde 80, Como são assim? 42 feitos, indo para 43, desde 1980. Foi ontem. Ontem. Por isso que eu falo, você falou, mas havia um princípio ativo para quimioterapia. Não havia. Quando eu me formei, não. Era o ato cirúrgico, mas o ato cirúrgico, quando eu entrei no Hospital do Câncer, no AC Camargo, ali eu aprendi muito. Você tem que ter um recurso, você tem que saber operar, tem que saber entrar naquele campo cirúrgico. E lá eu ia também dentro dos centros cirúrgicos. E como a Porque eu senhora ia. disse, né, conheceu o câncer. Naquela época a gente podia ter acesso, havia muito mais trânsito entre os departamentos. E também um outro recurso terapêutico que já se iniciava naquela época era a imunologia, que eu não havia citado. E hoje a imunologia está sendo extremamente desenvolvida na medicina humana e já se fazia na medicina humana, mas já se fazia na medicina humana na década de 80. Então já existe também esse recurso, que é o que a homeopatia faz. No fundo, o mecanismo de ação do medicamento homeopático é estimular Sistema imunológico. o sistema imunológico, tanto humoral como celular. Por isso que a gente vê a fagocitose do tumor indo sendo reduzido. Ou redução, por exemplo, quando você tem uma leucemia, redução no hemograma, você vê a alteração do hemograma. O felino, a gente tem uma dificuldade de medicar felinos, né? Mas a gente podia fazer um outro podcast de felinos, o que você acha? Se você me convida, eu venho. Felinos. Próximo assunto, felinos, doutora, porque os felinos estão em alta. A população de felinos aumentou, assim, consideravelmente. Nunca teve um gato, não sabe Não, e quanto quem que é tem gostoso. Ninguém tem um só. Sabe quanto que é gostoso ter um gato? É mínimo 2, 3. Então, doutora, e esse medicamento, ele foi desenvolvido, a senhora já está utilizando ele há décadas, e agora ele que agora ele foi liberado mercado. pelo Ministério da Agricultura, né? Que tem isso, um longo e árduo caminho para a gente conseguir a liberação. Tem uma questão que tanto tutores quanto médicos veterinários indagam assim: mas é só tumor de mama que vai trabalhar esse medicamento? Ou que a homeopatia pode tratar? É só linfoma, é só mastostoma? A homeopatia ela pode tratar, doutora, todos os tipos de tumores? Sim, pode. Mas sempre vai depender da resposta imune desse organismo, do grau de evolução que se encontra este câncer. Sim.
do estadiamento que ele se encontra. Porque se a gente vai medicar no estadiamento muito avançado, aí esse organismo ele já ultrapassou o umbral da morte. Então aí não é um problema do medicamento, é porque nós fomos procurados muito tardiamente. É porque o medicamento chegou muito tardiamente e a energia vital desse organismo, desse cão, desse gato, já está esgotada. Então a gente tem que entender isso, porque nós estamos trabalhando aqui com uma doença muito severa. Sempre que tem um tratamento precoce, um diagnóstico precoce, a resposta sempre vai ser melhor. Sim, em todas as patologias. Quanto mais cedo você trabalha, mais cedo é a resposta. E aí, tanto existe tantas campanhas na medicina humana para o tratamento precoce. Por quê? O índice de cura é muito maior. É a mesma coisa para nós. E o câncer, ele tem um peso, doutora. Ele é como se fosse uma sentença de morte. Não, eu não Tá? vejo. Não, eu também não vejo. Não Mas vejo. eu acredito que quando uma pessoa, ou até mesmo o tutor recebe uma notícia, é um choque. Sim, o leigo vê como um choque. Até nós mesmos, se for Sim. dentro da nossa família, dentro da nossa casa, ou com os familiares, ou com um animal nosso querido, Sim. porque esse animal é um membro da nossa da família. casa. Aí isso às vezes é o único membro da família. Às vezes é o filho. Então, aí o que acontece? Primeiro é aquele choque, aquele impacto. Então, a primeira coisa que te vem assim, câncer, morte, às vezes aquele nódulo nem maligno é. Depois, Mas só de vir ali no no ultrassom, diagnóstico, nódulo, a palavra nódulo, o tutor entra em pânico. entra em pânico. Uma outra coisa também que eu questiono muito as pessoas que me procuram. Porque está escrito ali ultrassom, porque quando eu comecei a trabalhar não havia o ultrassom. No máximo um raio-x, no máximo. Aí no ultrassom já vem escrito ali, nódulo de tantos centímetros, processo inflamatório ou neoplasia. Pronto. Aí o pânico Se está instala. instalado. Não instale o pânico. Por quê? Tem que se investigar. Existem muitos outros exames clínicos que a gente tem que fazer. Você tem que realizar todos esses exames para você investigar se é realmente um processo inflamatório ou uma neoplasia. Acompanhar a evolução e fazer uma coisa que muitas pessoas se esquecem. Olhar para os olhinhos desse animal, desse cãozinho, desse gatinho, e ver como ele está. Como é essa energia vital? Como ele está se comportando? Como são seus hábitos? Ele está bem? Está ótimo. Nada mudou. Ou então a gente está homeopatizando, voltou a brincar, voltou a ter os mesmos hábitos, já se inteirou com os outros da casa, está animado para passear, e o nódulo está lá. Ora, vamos viver com esse nódulo? Uma qualidade de vida. Dá para morrer com 15, 16, 17, 18 anos, 19 anos com o nódulo? Dá? Dá. Vive-se com o nódulo. Por isso que o médico veterinário, ele tem que estar preparado também para lidar com essa situação. Exatamente. A gente tem que fazer um trabalho familiar. Sim. Não, sim.
Mas na de caso um de tumor, do isso, nódulo maligno. a questão emocional do tutor também, o veterinário vai estar acompanhando. O homeopata sempre trabalha com essa esfera, sempre. O homeopata não deixa isso de fora, porque a homeopatia é o todo, né? Então a gente trabalha na dinâmica familiar, todos da família estão envolvidos, às vezes até o vizinho está envolvido. Quando a gente for falar sobre sintomas mentais. Isso, vamos conversar agora a respeito dos principais tipos de câncer nos caninos, que aparecem mais na rotina da clínica. A gente tem os melanomas. A senhora pegou muito caso de melanoma. A melanoma estão surgindo cada vez mais. São mais frequentes. E a senhora está trabalhando com o VIS, com homeopatia repertorizada? Sim, porque se me procuram pessoalmente, eu repertorizo sempre. Para quem não sabe o que é uma repertorização, doutora, fala rapidinho. A repertorização é um estudo homeopático que a gente faz de cada indivíduo que nos procura. A gente faz um estudo dos sintomas mentais, dos sintomas locais e gerais daquele indivíduo. Agora, um fato importantíssimo quando nos procuram imediatamente, que é a questão de resíduos. Eu retiro imediatamente os produtos químicos que esses animais estão recebendo. Por exemplo, carrapaticida, endectocidas. Todos os... para pulgas, para carrapato, para venenosa, vermes, giardia. Se o animal é susceptível a giardia. E entra com tratamento homeopático para esses parasitas. Sim, substitui-se. É uma substituição. Então, retira-se o químico. Eu quero primeiro limpar aquele organismo. Primeiro não, simultâneo, eu limpo aquele organismo. E ao limpar aquele organismo, muitas coisas acontecem. Então, isso em todos os casos, isso é algo genérico que eu faço. De dentro para fora. A pele, comportamento, a primeira coisa que eu faço é uma substituição entre o químico, produtos químicos, endectocidas, e os produtos homeopáticos. Fatores homeopáticos substituem plenamente. Podemos até fazer um podcast sobre esse assunto, porque senão nossa conversa vai durar horas. Então vamos pular esse assunto. Depois, eu tenho que tratar também outras patologias concomitantes. Também. Porque se o animal tem uma artrose, tem dores severas, se ele tem uma catarata, se ele tem também um problema de pele, né, uma dermatite, porque a gente vê o todo, né? E aí você está me perguntando do melanoma. Aí tem lá aquele crescimento celular negro, aquela verruga negra. Ou ele já vem operado com diagnóstico, ou então ele vem com aquela verruga negra. Tem um caso para contar, o dólar, que eu apresentei inclusive numa palestra, era um umbigo que eu já tratava por dermatites, e esse bigo tinha uma otite, tem uma otite recorrente, e um animal extremamente alérgico. Inclusive, a gente descobriu algumas coisas na casa que causava alergia, feito uma obra no apartamento. Enfim, a gente vai investigando, porque se investiga a vida das pessoas. E aí, eu já o peguei com uma idade já média. Aí, num dos ouvidos,
desenvolveu um crescimento celular negro. E eu, como já não faço mais cirurgias, eu pedi para ir para um cirurgião e nessa cirurgia também haver o anátomo patológico, porque o que define, você vê um crescimento de célula, não significa que seja um câncer. Só o anátomo patológico vai dizer sim ou não. E o estadiamento também, que é o mais importante. E aí realmente era um melanoma. E aí, no caso, ele sempre foi repertorizado, não usa mais os químicos, né, para controle de endectocidas. E usamos também o Viscom, ele continuou usando. E agora, em dezembro, já fez um ano. E quando faz um ano, nos cães e gatos, já é como se tivesse na cura, porque aquela história, né, de 7 anos, para o ser humano, 5 anos, a gente considera a cura. Então, um ano para nós, na veterinária, a gente já considera a cura. E ele está lá. Firme e forte o dólar. Vixe! Envelhecendo. Envelhecendo. De vez em quando coça, a otitezinha tá lá. Convive com os problemas, mas tá Tá firme e firme e forte. forte. Agora ele já tem o netinho chegou. E é outra dinâmica familiar. A casa está mais movimentada, de repente fica outro cãozinho junto com ele. Fazendo bagunça. Então, é outra dinâmica familiar que ele tem vivido hoje, o dólar. Doutora, outro tipo que aparece muito na clínica, câncer de mama em cadelas. Aparece, apesar das castrações. E as castrações dariam um outro podcast. Vamos falar sobre castrações também. Aparece, porque não é que castrou não vai ter mais o câncer de mama. E o câncer de mama, realmente, a gente tem muito sucesso. E tem aquelas fêmeas que não são castradas e que o tutor faz utilização de controle hormonal. Aí é terrível. É triste. Aí é terrível. Porque na medicina veterinária, ou para gata ou para cadela, o controle hormonal não tem um bom desenvolvimento. Lá na frente a gente vê que aí nesse caso é melhor a castração. Porque a castração sendo feita no momento exato, ela não é tão má. Então, mas a gente tem recursos através de fatores homeopáticos, podemos usar o Viscozum como você O nódulo vai regredindo gradativamente. ou ele fica quieto, calado, mudo. E essa cadela morre de de velhice. velhice. Quando a gente De outras coisas até. Depois nós vamos falar do câncer de mama em gatas, que é outra biologia. Tá. A gente volta ao tema. Linfoma. Eu tenho um caso de linfoma. Você nos trouxe. Conta da Phoebe. A Phoebe, uma Golden Retriever, 13 anos. Ela ia fazer uma cirurgia do nódulo ocular. E quando foi fazer os exames pré-operatórios, apareceu o aumento de leucócitos nesse exame. E aí, então, o veterinário suspendeu a cirurgia para fazer o restante dos exames de rotina, né? Mas ela usava nossos fatores. Já usava, porque a Phoebe, uma Golden, ela tinha displasia, né? Tem, né? Então ela usa. Tá vivíssima. Tá ótima. Depois no final eu conto. É. Ela usa o fator de Arthur para displasia dela, então ela corre normalmente, faz os tratamentos de controle de pulga e carrapato, assim, sem interrupção. E aí ela foi fazer ultrassom, foi fazer a citologia e saiu mesmo que ela tinha linfoma. Sabe o que aconteceu, doutora?
os médicos falaram para a tutora, ó, se você não entrar com a quimioterapia, a Phoebus tem 2 anos de... 2 meses. 2 meses de vida. E a Que sentença de tutora... morte, Essa né? foi. Coisa horrível. E aí a tutora pegou e, como ela já não... Ela é adepta dos nossos medicamentos, ela nos procurou, entramos com o Visconzul, Você que indicou, né? indicamos o Visconzul e o Epapet também, porque ela estava já com o fígado com algumas alterações. Insuficiência hepática. É. E aí ela, depois de uns 8 meses, ela estabilizou. Esses leucócitos gradativamente foram baixando. E ela acabou fazendo a cirurgia, ficou apta a fazer a cirurgia, fez a enucleação e hoje tá Ótima. ótima, pelagem, super bonita. É uma Feliz, velhinha, brincando. é uma velhinha, né? Ela tem 13 anos, uma Golden. Não, agora ele já virou para 14, né? É uma Golden. Com 14 anos, velhinha enxuta, Não é né? aquelas que fica andando dura, não, ela brinca. Que maravilha, né? Ela brinca. Qualidade de vida. Porque Qualidade esse é o de nosso vida. propósito. A vida pertence a Deus. Ele dá e ele tira. No momento exato, a gente só está aqui para ajudar. Sim. Foi muito bonita essa história. Mas Está sendo, né? Sim. Porque ela continua viva. E ela não é repertorizada, ela só usa Não, mas fatores a que doutora você tem também orienta. uma história de uma gatinha. Sim, aquela é uma outra história que ela é bem complexa, né? Porque e se a gente falasse quando a gente vai falar câncer de gato, felinos? isso. Vamos deixar mais para frente? Então vamos lá. Toca o baile. Quando eu clinicava, sabe o que aparecia bastante? TVT, que é o tumor venéreo transmissível. Que é um tumor que passa, né, quando cruza, e ele aparece tanto nas narinas quanto nos órgãos sexuais. Antigamente aparecia muito. Sim. Aparecia nos bairros, era muito frequente. Bairros. Esse é ótimo para tratar com os homeopáticos. Fatores, porque a gente vê o câncer sendo reabsorvido. A gente enxerga com os olhos. É questão de, assim, 15, 20, no máximo 30 dias, se for muito grande, e ele é um câncer provocado por vírus, comprovadamente. Já aprende na faculdade que é um câncer comprovado por vírus. Na tua época havia um quimioterápico, né? Havia, sim. A gente tratava com quimioterápico. Eu ainda não conhecia homeopatia e se tratava com quimioterápico. Então. Mas debilitava muito o animal. E para que debilitar? Os homeopáticos. Não, agora não. Vê aqui. Regredindo, que é uma maravilha. Hoje já não é mais tão frequente por causa que a castração está muito disseminada e os cruzamentos são controlados na mão dos tutores, em canis, né? Fazem a reprodução assistida. Então a gente não vê com tanta frequência, mas houve uma época de 90, ano 2000, que era muito frequente. 2002, mais ou menos. Que era muito frequente esse tipo de câncer. Começaram essas campanhas de castração em massa. Também. Aí realmente é porque tem um valor essas campanhas, né? Aí realmente esse foi bem controlado. Não tenho mais recebido tantos casos, mas alguns casos vêm, né? Então, esse é um outro tipo, e esse é comprovadamente viral. O que mais temos para discorrer aqui? Mastocitomas, a gente já falou, não? Não, mastocitoma é muito frequente. Cada vez mais frequentes. Esse eu encontro na clínica muito, nos cães, principalmente. Muito frequente. É um nódulo, de preferência, com mais frequência eu vejo no subcutâneo, começa a surgir aquele nódulo. A etiologia, se discute muito a etiologia.
Eu não sou uma cancerologista, sou homeopata, especialista em homeopatia. Mas a etiologia está sendo comprovada ainda. Mas ela pode ser, inclusive, trauma, químicos, e o fato de se aplicar muitas injeções subcutâneas, traumas, pancadas também, podem desenvolver em cães susceptíveis, então pode ser genético, né? Genético, aspa, familiar. Não sou cancerologista, tá bem? Nem uma geneticista. Deixar isso bem claro. Tá. Se um técnico comprovado estiver nos ouvindo, que nos procure e me ensine, que eu sempre aprendo. Então, o que acontece? Esse mastocitoma, cada vez eu encontro mais. Ao longo dessas décadas, o que eu aprendi? Quanto menos você traumatiza, porque ele já vem de traumas, quanto menos você traumatiza o mastocitoma, mais quieto, quanto mais ele menos se espraia. Então, a gente tem que saber respeitar o mastocitoma, porque aí ele te respeita. Então, homeopatizar é um bom caminho. Histiossitomas, doutora. Ocorrem com muita frequência. Já é mais invasivo, mas é mais raro. É muita frequência, quer dizer, ocorre, mas cada vez mais, de raro já está vindo com mais frequência. Os osteosarcomas também. Raças grandes ocorrem os osteosarcomas. Hoje está havendo mais cruzamentos, tentando evitar esses osteosarcomas, procurando uma genética maior, mas são as raças bem gigantes. Tem raças predispostas a ter certos tipos de câncer. Sim, existe. Ou de nódulos, porque nem sempre Sim. o câncer, o nódulo ele é um câncer. Por exemplo, o boxer. Boxer, depois de certa idade, ele começa a ter nódulo, né? Citei assim, genérico boxer, porque como eu tive muito boxer, então eu posso falar de boxer, tá? E boxer sem nódulo Não acontece, mas difícil. existe, mas também é muito frequente. Mas eles morrem de super velhos, super, né? Pelo menos os meus, com os seus nódulos. Não necessariamente câncer. Então, porque aquilo, né? O câncer, ele suga o organismo Invasivo. a ponto de matá-lo. E o nódulo fica ali. Nódulo, né? Então, as raças gigantes realmente estão tentando fazer cruzamentos, retirando geneticamente, fazendo estudos genéticos, familiares, né? Porque às vezes é genético, às vezes é familiar. Diminuir a ocorrência. Sim, porque o câncer ósseo, os histiossitomas também são violentos. Tem o baço, fígado, bexiga também, peritônio também, que ocorre a ocorrência. O que eu gostaria de falar é o seguinte: com o advento do ultrassom, o que acontece na clínica do dia a dia, manhã, tarde, à noite, se você estiver fazendo clínica, se estiver no sábado, se estiver no domingo, se estiver no feriado, todos os dias. Chega o ultrassom, tá lá. Nódulo no peritônio, nódulo no baço, nódulo no fígado, nódulo na bexiga, porque tem muito tumor de bexiga. Nódulo, enfim, aí é tumor mesmo, é câncer. E aí, processo inflamatório ou neoplasia? Sugestivo. Sugestivo. Aí entra um pânico, porque só fica batendo na cabeça do tutor, do proprietário, né? Porque é câncer, porque é câncer, porque é câncer. Não necessariamente. Porque também no ultrassom
Quando é uma neoplasia, a gente consegue identificar, porque ele tem uma característica. O nódulo, ele é diferente no processo inflamatório, ele é diferente no processo cancerígeno. E você não vê um ultrassom, você vê todos os exames, você vê aquele organismo, aquele animalzinho, e você vê todos os ultrassons ao longo do caminho. E você vai vendo o que aquela homeopatização vai fazendo naquele organismo. Às vezes ele está tão feliz, voltou a brincar, está indo para a rua, está disposto, não quer voltar para casa. Viva e deixa viver. Deixa ser feliz. O nódulo está lá, não reduziu. Daí, tem 0,3 por 1,2 e deixa lá. Deixa. Vamos vivendo. Aí passam-se 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Eu já estou na terceira geração de seres humanos. Seres humanos. Seres humanos, não, porque de cães você pega já com meses, né? Vai trocando de geração assim, mas terceira geração. Então, o que acontece? Deixa viver, né? O bichinho quer viver, ele vive. E os lipomas, doutora? É de se assustar quando fala para um tutor, se Dai, tem um encontramos lipoma. um lipoma no seu... Não, primeiro que já vê o nódulo, já entra em pânico, que surgiu aquele nódulo. A gente apalpa e fala, olha, isso aqui provavelmente é um lipoma. Falei, gente, é uma gordurinha que não deu certo. Se quer investigar até o final, porque o final mesmo, uma citologia, pode fazer um ultrassom, eles vão dar um diagnóstico não diferenciado. Aí tem que tirar um pedacinho através de uma agulhona e tal, e fazer, levar no microscópio, porque só assim mesmo, é patognomônico, que você vai ver que realmente é. Tem que estudar a célula. Aí é branco no preto. Quer ir até o final? Tem gente que sim, tem gente que não. E é super invasivo, sempre, quando você faz um anátomo patológico. Bom, aí faz a citologia. Pronto, é um lipoma. O lipoma, ele pode aumentar, se é num lugar de muito movimento, se é num lugar onde recebe pancadas, porque às vezes os animais brincam, parece mais nos cães. Os animais brincam, batem, ou se movimentam, acabam se batendo. Ou pode ficar ali, inerte, né? Ou movimentação de membros. Mas é um lipoma, é benigno, é uma gordurinha que não deu certo. Acontece, inclusive, E o tratamento é bem tranquilo. na espécie humana. Sim. Então é preciso sempre estar diferenciando, né? O que é um nódulo, o que é um tumor, o que é uma neoplasia. Sim, a gente tem que dar nome aos bois, porque senão o pânico se instala E e quando é... orientar esse tutor, olha, nós vamos fazer esse tal tratamento. Tem, às vezes o tutor precisa escolher junto com o veterinário quais opções ele vai tomar, mas mas tem que ser direcionado. Tem que eleger. E aí a gente tem que sempre olhar para esse animal, para esse cão, para esse gato e olhar o que está acontecendo. Porque não adianta entrar em pânico, porque eu já vi o pânico a gente perder muitos casos. Às vezes, num momento nervoso, de pânico, acaba tomando a decisão equivocada. Aí faz um excesso de rádio, faz um excesso de químio, e o animal não responde essa rádio, não responde essa químio, faz atos cirúrgicos repetitivamente, cada vez que o ato cirúrgico é realizado, aquele tumor cresce, repete o ato cirúrgico, repete. Aí o ato cirúrgico, ele pode estar disseminando o tumor, o organismo sente que aquilo é uma agressão, não uma ajuda,
uma injúria. Sim. Então tem que enxergar, fazer uma leitura do que está acontecendo. E isso é de cabeça muito fria. Assim como foi a proprietária da Da FIB, FIB, da FIB. é verdade. Num momento. Muito cabeça fria. O que resultou? A FIB está aí, ótima, maravilhosa, está envelhecendo. Olha que lindo. E brincando com seus brinquedinhos. Pelagem gloriosa e brincando. Tá aí a FIB. Por quê? Cabeça fria. Na hora de eleger o tratamento. E as tutoras felizes. Pois é. Essa é a resposta. Agora, doutora, vamos falar sobre a incidência do câncer nos felinos. Acontece também. Num grau menor. Mas acontece. Talvez porque eles não tenham tido um cruzamento tão marcante como tiveram os cães. Apesar que nos últimos anos, de 2000 para cá, 2010, 2015, as coisas aconteceram. Cresceu também o interesse pelo felino. Aconteceram, houveram várias raças que foram cruzadas muito vorazmente e raças desenvolvidas, e com isso a gente não leva só as orelhinhas, os bigodinhos, a pelagem, né? Não tira os pelos ou cresce os pelos, a gente carrega também as patologias, com certeza absoluta. Por isso que eu digo, genético ou familiar, tem que saber a diferença entre genético e familiar. Aí o geneticista pode dizer. E os cânceres mais comuns? A incidência de câncer de mama na gata. Acontece muito em gatas castradas. Acontece. Então, porque assim, a castração, ela não é a salvação da lavoura. Ah, castrou, não vai ter nada. Não, não é assim. Porque o organismo, ele continua produzindo hormônios. Ele tem outras células que produzem. Porque você castra, o animal fica amorfo? Não, acho que continua amorfo. Fêmea continua fêmea, continua com a sua sexualidade. Tanto que tem cães que continuam brigando na rua. Mas o câncer de mama em gata é muito agressivo. Extremamente Eu já vi agressivo. caso que faz cirurgia, volta, faz cirurgia, volta. Cada ato cirúrgico, em 30 dias, aquilo dissemina. Invade o pulmão, entra no... A biologia do câncer, do carcinoma mamário na gata é completamente diferente da cadela. Tanto que nos últimos anos, na cadela, quando se tem um câncer, já não se opera tanto, não se faz tanto movimento de tratamento, mas se observava. Agora que tem tanta castração, né, tá diferente. Já estavam partindo para esse caminho mais suave, né, com relação à cadela. Na gata é um desespero. Com a homeopatia, sabe o que a gente observa? Com fatores. O câncer, primeiro que ele é aderido. Um tumor aderido significa que ele está incorporado ao organismo. Incorporado, ele está com os vasos sanguíneos sugando esse organismo. Depois de pouco tempo, a gente percebe que ele está solto. Então, ele já é um outro organismo, um outro órgão. Ele está solto. Você apalpa, ele está no subcutâneo, ali no ventre, solto.
Você apalpa, ele está macio e solto. Porque houve a reabsorção. E aí, nessa gata, ele pode reabsorver completamente, como ele pode ficar um nódulozinho solto. Não está aderido ao organismo. Então, ele não tem vasos sanguíneos para sugar essa gata e levá-la em inanição até o óbito. E aí você consegue garantir uma qualidade de vida para essa gata. Não, vai envelhecer e morrer de velha, porque aí não, um está aqui, o outro está ali. O tumor não está ligado ao organismo. Esse câncer, esse carcinoma mamário felino não está ligado a essa gata. Agora, não opere. Homeopatize o câncer mamário felino. Porque a primeira cirurgia, já, espraia. Minhas experiências foram horríveis. Tá certo. Animais de pelagem branca, doutora. Animais não, gatos, né? Nós estamos aqui nas felinas, né? Felinos. Aí o que a gente tem? É aqueles carcinoma espinocelular, e cada vez a gente tem visto mais isso, porque nós estamos modificando o nosso planeta. O Sol tem conseguido causar muito mais ultravioleta. Os raios ultravioletas. O ultravioleta tem chegado muito mais no planeta e o ultravioleta ele é altamente maléfico. Ele tem benefícios quando sabendo se usar, mas ele é extremamente maléfico. E aí esses animais, pelagem mais clara, ficam, né, em contato com o sol, eles adoram se aquecer, gato ama um lugarzinho quente. E eles ficam realmente nos locais quentes da casa, no sol por horas, nos horários mais quentes, ao meio-dia, das 10 às 2, e recebendo esse ultravioleta que cada vez estão incidindo mais. E aí eles não passam filtro solar como nós passamos e temos a consciência todos os dias. Aí você fala, mas a recomendação do médico veterinário é passar filtro solar na minha gatinha, ou no meu gatinho, que ele é branquinho. Todos os dias. Tá, você passa, o que o gato vai fazer? Vai lamber. Sim, mas ele não alcança a orelhinha. Como? O gato se alcança inteirinho. Porque se ele não alcançar a orelhinha, ele vai com a pata, vai com a pata e lambe. Até retirar 100%. Agora, é benéfico ingerir todos os dias filtro solar? Nem um pouco. Quais os componentes para ser ingerido? Nem um pouco. Fica aí o questionamento. E você pega essa gatinha, esse gatinho, para passar filtro solar no primeiro, no segundo dia, você pega o terceiro, quarto, quinto. Eu não pego. Os meus não daria jeito. Eu não conseguiria. A hora que ele vê a embalagem já... Não, vê você já indo pro armário, já... Cadê gato? Não tem gato. Agora tem uma casuística, doutora, muito comum e muito severa, que é a leucemia. Sim. Muito, e aumentando dia a dia. São virais, né? A gente tem a FeLV, né? Isso. Que está ocasionando, e a FeLV tem aumentado muito, muito mesmo. Tem disseminado esses gatos abandonados na rua, eles têm várias viroses. Eles vão se recontaminando, um contamina o outro. Pelo contato direto. Existem vacinas, né? Na homeopatia existe tratamento, mas aí seria uma outra conversa. E a gente tem como tratar a leucemia felina, causada, inclusive, pela FeLV. Então, a gente tem casos aí de sucesso. E eles têm várias sintomatologias, né? Sim, estou verificando aqui.
o que acompanha, né, de sintomatologia. E não necessariamente acontece todas, né? E nem nessa ordem. Mas Você quer ir a citando? inapetência, problemas de dentição, gengivite. Aliás, gato com gengivite já tem que Levantar as levantar as orelhinhas. orelhinhas na hora da inspeção clínica. Pode ser várias coisas, Sim. né? Diarreias, aborto, infertilidade. Dermatites, Sim, neuropatias, pode ter linfomas acompanhando. Então, tudo isso pode ser o vírus que passou, está passando ou está instalado, porque depende da resposta imune deste organismo. e a prevenção dá para fazer com vacinas. Para vacinar, o animal não pode ter o vírus. Então, você tem que fazer um teste primeiro. Tem que ter a consciência desse tutor mesmo, né? Sim. Ele tem que estar qualificado, ele tem que ser antes orientado, Não né? deixar esse animal ter acesso à rua, contato, né? Se possível, separar. Tem que saber separar os que estão contaminados dos não contaminados, mas Isso você vai não variar, enxerga. isso vai variar do É ambiente. complicado essa patologia, é complicada. E ela está muito, muito, muito frequente. E tem outras patologias virais também que estão ocorrendo, mas a FeLV a gente tem que citar e tem que chamar muita atenção, porque a literatura diz que 30% das FeLVs resultam em câncer, né? Eu não sei se 30% vão resultar em leucemia, mas é melhor a gente homeopatizar para levantar a resposta imune e suprimir isso lá na frente. E sempre bom a gente já fazer um exame, né? Chama-se ELISA, o teste, fazer essa sorologia para a gente ter a certeza se tem ou não tem. Tá certo que existe falsos negativos, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas é melhor fazer e homeopatizar sempre, né? Doutora, é muito importante os exames clínicos de rotina junto com o veterinário, né? A senhora indica assim a cada 6 meses, levar o seu pet no veterinário, porque quanto antes se diagnosticar e começar um tratamento de qualquer doença, é melhor, o resultado vai ser melhor. Para um animal saudável a cada 6 meses, mas aí, conforme a patologia, é um tempo menor. E os exames clínicos nos laboratórios, aí é caso a caso, né? E exame é exame. Então, não tem como eu dizer aqui exatamente o que e qual. Também depende da questão econômica, Mas da pessoa e do estresse do animal, porque ele não entende por que ele está contido e está sendo tão agredido para fazer um exame. é por isso que talvez em alguns casos as consultas domiciliares também são bem-vindas. Mas às Para vezes manter dentro do um consultório pouco você tem mais mais acesso. recurso. Então, sim, não. Doutora, tem mais alguma colocação para fazer para a gente a respeito? Tem. Tem a vida toda, os anos todos, Sim. para falar. Porque felino é felino. Nós estamos aqui no departamento felino. E felino é muito bom. Muito particular. Então, se você me convida, a gente pode falar sobre felinos. Vamos sim. Bom, mais um dia de super aprendizado com a doutora Maria do Carmo. Passou para a gente muita experiência na rotina da clínica a respeito dos tratamentos de câncer em cães e gatos. No próximo episódio, vamos falar sobre as particularidades da clínica médica de felinos, então. Doutora Maria do Carmo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e presença aqui nos estúdios. Eu que agradeço pelo convite. E se você gostar de algum assunto que a gente fale aqui, escreva para nós, manda uma mensagem no nosso Instagram que a gente vai estar desenvolvendo. Até lá!